nós estamos falando aqui, irmão, sobre o valor da mulher virtuosa. Lembra que Salomão diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor é sério de rubis. Então eu fui pesquisar o que Salomão estava querendo transmitir, dizer para nós o valor que tem em uma mulher. E eu fui pesquisar e ver o que significa rubi, ou o que é um rubi, o valor do rubi e como se formam os rubis. Então o rubi, irmãos, é uma pedra que ela é a pedra uma das pedras mais raras que existe no planeta Terra. A pedra mais rara e mais valiosa que existe no planeta Terra. E ela é valiosa e tem mais. Ela não se encontra em qualquer país, não. Por exemplo, os rubis do Brasil, eles são rubis de qualidades inferiores. Mas os rubis mais valiosos, segundo a pesquisa que eu fiz, estão na África, nos Estados Unidos e em outros países da Ásia. Essas pedras, irmão, elas estão de países específicos. Não é qualquer país que tem essas pedras. Então o valor de um rubi, ele varia de país para país e varia de várias formas. Por exemplo, um rubi de 1 quilate para cima, segundo o que eu pesquisei, é de 30 mil dólares até 40 mil dólares. 1 quilate. Para você ver o tanto que essa pedra é valiosa. Mas veja, irmão, tem mais. Para você saber o valor do rubi, tem mais coisas que nós precisamos saber. O rubi, a qualidade e o valor dele vai depender do joalheiro que for trabalhar ele. Vai depender do joalheiro, porque se for qualquer joalheiro, ele vai estragar a pedra em vez de colocar aquela pedra para ser mais valiosa. Aleluia. Eu acho que você já está mais ou menos entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, irmãos, os rubis são pedras muito, mas muito, muito preciosas. Então Salomão, e tudo isso que eu estou falando aqui, sabe o que Salomão está dizendo para as mulheres? Vocês valem muito mais do que tudo isso. Isso aí, irmão, Salomão está dizendo, o rubi perto de vocês, eles não chegam nem os pés de vocês. Por isso que aí não você estava falando. Não chega. Porque o rubi, irmão, é uma pedra muito, mas muito valiosa e difícil de se encontrar. Mas Salomão diz, o valor de vocês excede, é muito maior do que as pedras mais valiosas de rubis que existem na face da terra. Glória a Deus. Salomão está dizendo é isso. Aleluia. Então, irmãos, o rubi, olha que coisa interessante, irmãos. Dependendo do corte que o joalheiro ia fazer para poder formar aquela pedra, o rubi, ele tinha um valor. Se fosse um joalheiro inexperiente, tinha outro valor, caiu o valor. Mas eu quero dizer nessa noite para você, sabe o quê? Que você, mulher, é uma pedra preciosa. E sabe qual é as mãos? Sabe qual é o joalheiro que está te lapidando para você ficar cada vez mais valiosa? É o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que está aqui dentro dessa igreja para poder fazer você ser cada vez mais valiosa, mais do que as pessoas pensam que você é. Glória a Deus. Aleluia. Então o valor dependia de quem a joia estava nas mãos. E você está nas mãos de Deus. O maior joalheiro que existe, irmãos. Aqui na terra, no céu, em qualquer lugar. Deus é esse joalheiro. Você é uma joia rara que está nas mãos do melhor joalheiro que existe na terra e no céu. Você tem valor. Você tem valor. Você tem valor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sua glória. Essa mensagem, irmão, eu estava orando a Deus e eu falei, sabe o que para Deus? Eu disse, Deus,
Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nessa noite que eu for pregar, o Senhor faça milagres físicos e milagres na alma. Deus vai curar sua alma nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, essa pedra era muito valiosa, muito rara. Você sabe por que ela era valiosa? Primeiro, porque ela era rara. Segundo, porque o valor dela correspondia às mãos da pessoa que ela estava. Então, como é que se encontra, irmão, uma mulher virtuosa dessa? Difícil de encontrar. Não é em qualquer praça de esquina que você vai encontrar qualquer tipo de mulher. Ou melhor, uma mulher virtuosa. Não vai. Você precisa ir num lugar específico, porque nos lugares específicos existem mulheres especiais. Aleluia! Irmãos, eu tenho uma coisa que eu penso comigo. Eu sempre falo, a igreja, irmãos, é a reserva de Jesus, de Deus aqui na terra. Se na igreja você não encontrar uma mulher virtuosa, não encontrar um homem virtuoso, não encontrar uma criança virtuosa, esqueça. Não tem mais para onde ir, irmãos. Porque a igreja, ela é a reserva de Deus aqui na terra, irmãos. Porque é que muitas vezes os homens que não servem a Deus, eles querem as mulheres da igreja para casar. Eles não querem ser crente, mas querem a mulher da igreja para casar. Sabe por quê? Porque você é uma mulher virtuosa. Você chama a atenção das pessoas que estão lá fora. Simplesmente, irmão, porque você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa especial, aleluia. Então você está nas mãos de Deus. Você é uma pessoa rara. Você é uma joia rara, como já foi dito aqui. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o rubi é uma pedra rara. E por isso você tem valor. Eu quero falar para os irmãos aqui algo que está lá de João, capítulo de número 4. Quando Jesus Cristo, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava na Judeia e ele ia ir para a Galileia. Mas quando você lê o capítulo 4, a partir do versículo 1, você vai ver que Jesus, os discípulos dele estavam batizando pessoas e estava tendo uma confusão. Alguém chegou para João e disse: ó, aquele que o outro rabi lá está batizando. Como se quisesse fazer uma política para ver quem era que estava mais batizando. E a Bíblia diz que Jesus deixou a Judeia e foi para a Galileia. Mas no capítulo, versículo 4, a Bíblia diz assim: e era necessário passar por Samaria. Olha que coisa, irmão, interessante. Era necessário passar por Samaria. Segundo os estudiosos, irmãos, o caminho que Jesus ele ia fazer seria um caminho mais curto até Galileia. Mas a Bíblia diz que Jesus ele teve que passar por Samaria. Então eu estava estudando no mapa e observei no mapa que para onde Jesus ia era mais ou menos aproximadamente 110 quilômetros a pé. E Samaria, irmão, lá em Sicar, onde a mulher samaritana estava, era uma cidade diferente. E Jesus, de onde ele estava, ele teria que voltar mais 20 quilômetros, aproximadamente 20 quilômetros, para poder passar em Samaria. Aí você entende o que a Bíblia está dizendo. E era necessário passar por Samaria. Porque Jesus, desde quando ele intentou ir para a Galileia, irmão, Deus já mostrou. Eu não sei se foi através de visão, ou se Deus falou no coração de Jesus, que lá naquele poço, lá em Sicar, existia alguma pessoa que estava lá e estava precisando de Jesus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Jesus não faz, ele chega em Samaria e retorna seu caminho 20 quilômetros aproximadamente para passar lá em Sicar. Irmãos, imagina Jesus falando isso para os discípulos, dizendo: Senhor, mas nós já estamos além do caminho, aquém do caminho. Sicar ficou para trás. Imagina que Jesus falou para ele: vocês não sabem o que está acontecendo. A pessoa que está lá em Sicar é uma pessoa valiosa, é uma pessoa importante. Eu preciso ir lá para poder falar para essa mulher o tanto que ela vale.
no poço e para. Olha a hora que Jesus, irmão, está passando. Vê se não foi Deus que revelou. Segundo os estudiosos, irmão, judeu, na hora do meio-dia, judeu, ele não está andando na estrada, não. Sabe onde ele está? Almoçando. E na hora que ele vai fazer o almoço dele, ele ajoelha e ora agradecendo a Deus. Então Jesus, irmão, ele deixa o lugar que ele estava indo, volta para Sicar na hora de meio-dia. Quem é que vai andar a hora do meio-dia? A hora mais quente, irmão. Agora você vê se não vale a pena o sacrifício que Jesus está fazendo. Porque lá em Sicar existia uma mulher que valia muito. E Jesus precisava chegar lá em Sicar e falar o tanto que aquela mulher valia. E os discípulos aconselhando Jesus, mas é só uma mulher. E Jesus diz, para vocês é só uma mulher, mas para mim é uma missionária. Para vocês não enxergam o que é aquela mulher, mas eu enxergo. Então a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Mandou eles ir comprar comida. Eles não iam entender nada, irmão, do que estava acontecendo. Porque eles iam se escandalizar. Porque aquela mulher, se você não sabe, aquela mulher, irmão, segundo o que a Bíblia diz, ela já tinha casado 5 vezes e estava com uma pessoa que não era seu marido. Em outras palavras, ela tinha pegado o marido de outra mulher. É o que a Bíblia está dizendo. E aquela mulher, irmãos, ela era uma mulher irresolvida. A sua vida não era resolvida. Irmãos, por que você ou nós insistimos tanto numa coisa? A mulher casa uma vez, não dá certo. Casa a segunda também não dá certo. Casa a terceira não dá certo. Casa a quarta, casa a quinta não dá certo. Deve ser aquela pessoa bem assim. Eu já tentei tudo. Agora eu vou tentar uma coisa diferente. Esses que eu peguei estavam livres, mas agora eu vou pegar de um que é comprometido para ver se melhora. E aí, em vez de melhorar, piorou. Aquela mulher, ela era uma mulher mal falada naquela cidade. Muito mal falada. Uma mulher com uma alma, irmão, completamente atribulada e irresolvida. Aquela mulher, ela tinha feridas na alma, muitas feridas. Porque ela estava tentando completar algo de uma coisa diferente, errada, irmãos. O que aquela mulher tinha era uma sede espiritual, mas ela estava achando que a sede espiritual dela ia ser saciada com coisas naturais. Então ela é igual o gente que fuma droga. Você já percebeu? A pessoa que fuma droga, ele fuma, na primeira vez dá certo, sacia a fome que ele está. Depois, irmão, na segunda vez é necessário ele aumentar a dose para poder a sua sede saciando. E aí a pessoa entra numa bola de neve e vai se acabando cada vez mais, fumando cada vez mais droga. Aquela mulher estava do mesmo jeito de sair. Ela estava tentando a sua vida sentimental, mas não estava dando certo. Então aquela mulher estava, irmão, doente na alma. Tão doente que quando Jesus, os discípulos foram comprar comida, e quando Jesus está no poço, só esperando aquela mulher. Quando ela chega, Jesus inteligente, que é mais do que nós, muito mais. Então Jesus falou o que para a mulher? Dá-me um pouco da água que tu vai pegar aí. Irmão, quando Jesus falou isso para aquela mulher, sabe o que ela respondeu? Como sendo tu judeu, pede a mim água, mulher, que sou samaritana. Em outras palavras, o que ela está falando? Você não tem vergonha na cara, com Jesus, irmão, você não tem vergonha na cara de estar pedindo água a uma mulher samaritana. Além do mais, os samaritanos não se comunicam com os judeus. Existia uma briga, uma rixa milenar entre o judeu e o samaritano. Então aquela mulher responde Jesus mal. A alma daquela mulher, o que aquela mulher falava, irmão, denunciava o que estava dentro da sua alma. Então muitas vezes acontecem essas coisas dentro da nossa casa. O que a pessoa fala, irmão, denuncia o que está dentro da alma. É como se o visível denunciasse o invisível. Então a alma daquela mulher estava aflita, estava doente, estava com sede. Então ela foi para cima de Jesus com toda a arma que ela tinha de palavras. A alma daquela mulher estava doente, muito doente. Então o que Jesus faz? Jesus diz: mulher, se tu soubesse com quem é que tu está falando, tu pediria e ele te daria água viva.
coisa interessante, irmão. Depois que Jesus Cristo fez tudo isso, que essa mulher teve um encontro com Jesus, aquela mulher, irmão, a alma dela foi tão curada que a Bíblia diz que ela foi para a cidade e saiu anunciando em todos os lugares. Vem ver um homem que falou tudo que eu fiz. Porventura não é esse o Cristo? A mulher que tinha vergonha, sabe que hora que ela andava? Meio-dia, ninguém está andando meio-dia. Ela tinha vergonha, a sua alma era e culpa. Ela tinha culpa. Por quê? Ela tinha pegado o marido de outra pessoa e já tinha casado tantas vezes e não ter dado certo. E ela tinha uma culpa dentro dela, ela tinha um complexo de inferioridade. Ou seja, as outras pessoas todas podiam andar no meio das estradas, no meio das ruas, mas ela andava num horário diferente para poder não ser reconhecida. Senão, quando ela passasse na rua, a mulher dizia: ó, a mulher que já casou 5 vezes, ó, a mulher que roubou o marido da outra, olha isso, e usar várias palavras pejorativas contra aquela mulher.